Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Como eu sempre falo, aquele nosso encontro semanal, onde nós procuramos sempre trazer pessoas de relevo no nosso meio social. Hoje, nós estamos trazendo aqui um jurista, muito jovem ainda, mas que já esteve por aqui, há um ano e pouco atrás, já passou por aqui, e sempre tratando de sua produção literária, que já é numerosa e que merece de todos nós, operadores do direito, e às vezes nem mesmo operadores do direito, pessoas que queiram ingressar num nível de conhecimento cultural diferenciado, tem total cabência o conhecimento da obra produzida por ele. Eu falo do nosso caríssimo professor doutor Fábio Nunes de Lessa Carvalho, doutor em Direito Administrativo pela Universidade de Salamanca, na Espanha, é professor aqui da nossa Universidade Federal de Alagoas, UFAL, e do Centro Universitário do SESMAC, é procurador do Estado de Alagoas, é advogado, é presidente do Instituto de Direito Administrativo de Alagoas e autor de diversos livros, dentre eles um livro que trata sobre Graciliano Ramos com relação à sua performance no aspecto administrativo. Hoje nós vamos tratar dessa obra que, depois nós vamos conversar com ele, questão de lançamento, etc., mas ela está vindo a lume agora, coisa recente, que trata do nosso Pontes de Miranda e a sua administração pública. Pontes de Miranda e administração pública, o pensamento pontiano no direito administrativo. Esse é o tema que nós vamos abordar aqui nesse programa. Mas não vamos perder tempo. Meu caro Fábio, quero te agradecer. Eu sei que você tem afazeres, você tem a universidade, tem a procuradoria, você tem a sua produção literária, que não é fácil, eu vou querer tratar disso. Então, quero agradecer a sua disponibilidade. Às vezes, no primeiro momento, você não pode atender ao chamado, mas em seguida você já se faz presente. Então, quero agradecer em meu nome, em nome da televisão, em nome da nossa equipe, em nome dos nossos telespectadores, e já quero deixar à vontade para que você possa fazer qualquer consideração que você entenda conveniente. Muito obrigado, por favor. Bom, eu que agradeço, meu caro amigo Jerônimo. Na verdade, esse é um espaço praticamente único aqui no nosso estado, em que as pessoas têm a oportunidade de divulgar suas obras. O senhor sempre traz para cá, para esse espaço democrático, pessoas que têm algo a contribuir, a oferecer à sociedade alagoana, e, para minha grande satisfação, recebo esse novo convite para aqui estar presente e espero que a gente possa conversar sobre todos os temas que sejam de seu interesse, de seu público, que é um público fiel, qualificado, e me coloco à sua disposição. Ô, meu caro Fábio, você tem uma produção literária intensa para a gente começar. Eu estou aqui com 3 obras suas, mas você tem mais obras, tanto você confeccionando individualmente como você coordenando, não é? E você falou que a sua produção literária está aí dinâmica. O que é que está vindo por aí, Fábio? Bom, como professor de Direito, eu sempre tenho produzido livros jurídicos e há uma média de uma obra por ano, né? A gente tem conseguido manter essa média. Normalmente questões relacionadas à administração pública, já que eu lido com o direito administrativo. Então, no momento eu estou confeccionando 2 livros simultaneamente, sem muita pressa, mas são livros que vão me demandar um grande esforço intelectual. Um deles eu estou fazendo uma análise de 50 obras que foram escritas na história brasileira, por poetas, por escritores, romancistas, acadêmicos, que tratam das questões do patrimonialismo e do autoritarismo na administração pública brasileira. Então eu analiso desde, por exemplo, um poema de Gregório de Matos, passando por livros clássicos. Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Boca do Inferno, exatamente. Então, livros do século XVII, do século XVIII, temos comentários sobre contos do Machado de Assis. Também Machado. Isso. Érico Veríssimo, eu estou lendo agora Incidente em Antares, uma obra maravilhosa.
Também comento sobre diversos acadêmicos que escreveram ao longo da história brasileira, principalmente no século XX, sobre a administração pública brasileira, as nossas mazelas, como Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, né, Carnavais, Malandros e Heróis, de Roberto da Mata. Alguma coisa de Lima Barreto? Que ele era Lima um crítico. Barreto, sim. Ele eu comento Os Bruzundangas, que é um livro maravilhoso do Lima Barreto. Ele era um crítico mordaz, né? Demais, muito, muito. Com muita sátira, né? O Lima Barreto comenta a sociedade brasileira da época, mas fazendo referência a um país fictício. Isso. Que é Bruzundanga. Fábio, você lembra? Ele tem um livro, Memórias do Escrivão Isaías Caminha, que ele fala num deputado. Eu achei interessante o nome que ele botou no deputado. Qual foi? Carlos de Castro Barromeu. Que ele foi procurar, ele disse: me procure amanhã. Aí disse: tá bom. Aí quando ele pegou o ônibus naquela época no Rio de Janeiro, já voltando, que abriu, tinha um cara lendo o jornal, ele olhou, aí me embarca amanhã para São Paulo, onde vai passar tantos dias, o deputado Carlos de Castro Barromeu. Não mudou nada, né? Não, mesma coisa. Exatamente o objetivo do livro é esse, a gente fazendo uma viagem na história brasileira, chegar ao século XXI, mostrando também que obras atuais têm comentado o momento pelo qual nós passamos e que todas essas características que nós muitas vezes herdamos desse passado colonial ainda se encontram presentes de forma bastante arraigada no nosso dia a dia. O meu caro Fábio, não é o tema aqui, mas a gente tem tanta coisa a conversar. O Lima Barreto tem uma obra chamada O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que ele escreveu no final do século XX, no finalzinho do século XIX, 1890, e só foi lançado já no começo do século XX, onde ele narra um episódio, coisas que ainda existem hoje, né? Sim. Os atravessadores que ele combatia de forma veemente, né? Se a gente for mais longe, nessa obra que está sendo produzida, a gente faz comentários de textos, por exemplo, escritos por Frei Vicente Salvador, em 1630, quando já relata as mesmas mazelas que nós temos na administração pública brasileira de hoje. Questões relacionadas ao nepotismo, ao clientelismo. Então, lógico que o Brasil evoluiu muito, tanto no contexto social como também jurídico, mas muitos dos nossos problemas ainda se encontram presentes de forma bastante forte, marcante. É verdade. E eu, pelo menos, eu não quero nem que se transforme isso aqui num paraíso, não. Mas que pelo menos o mérito seja respeitado. Sim. Pelo menos um mérito. Você tem mérito? Tem. Então você vai ter que progredir na vida, pô. O que o triste é você ver o mérito ser suplantado pelo nepotismo, pelo clientelismo. Isso é muito triste. Mas, meu caro Fábio, não vamos nos perder aqui nesse início. Pontes de Miranda e administração pública, o pensamento pontiano no direito administrativo. Primeira pergunta que eu te faço logo. Como é que nasceu essa obra, hein? Bom, essa obra nasceu de uma inquietação que eu sempre tive, desde a época em que eu fazia faculdade de Direito, nos anos 90, né, do século passado. Então, já há mais ou menos 25 anos por aí que eu tenho pensado nesse tema. Na verdade, eu sempre ouvi muito o Pontes de Miranda civilista, o Pontes de Miranda bastante conhecido pelos que lidam com direito privado. Ele tem uma obra mais de direito penal, Prática e História do Habeas Corpus, sim, que é um monumento, né? Isso, na verdade, o Pontes de Miranda tem obras importantes nas mais diversas searas do direito. É isso que o livro mostra na sua primeira parte, que ele era bastante eclético, não apenas no direito, né, onde ele navegou por todos os mares do direito, né, do direito constitucional ao direito civil, do comercial ao trabalhista. Fez poesia? Sim, não só no direito, mas também em outras áreas, como nas ciências exatas. Ele era um profundo conhecedor da matemática, da física, também da botânica, da biologia. Ele descobriu uma bactéria que leva inclusive o seu nome. Ele fazia experimentos com caranguejos. Ele tinha livros de sociologia, de filosofia, de ciência política. Era poeta, né? Inclusive fez parte da Academia Brasileira de Letras, infelizmente só no final da vida, né? Quando ele foi finalmente eleito, né? Em 79, no ano que ele morreu. Fábio, só um comentário. Ele foi para a academia no final da vida dele, né? Sim. Aí, isso aqui não é nenhuma crítica, é uma verdade que ninguém pode proibir. O nosso ex-presidente Jair Sarney escreveu um livro, Sei o que Maribondos. Eu ando louco para saber quem leu um livro dele. Eu mesmo não li, mas eu ando procurando uma pessoa que tenha lido. Não conheço ninguém. Infelizmente, né? Parece que é Maribondos de Fogo,
Maribondo de Fogo. O título é alguma coisa assim. Mas, assim, nós sabemos que... Você conhece alguém que tenha lido esse livro? Não, não conheço. Não conheço. A escolha para ingressar nessas academias, seja no âmbito municipal, estadual ou nacional, né? Depende da vontade daqueles que já fazem parte da academia. Né? Então, há uma votação aberta, né? Todos poderão votar e, evidentemente, aquele que não tem um bom trânsito, uma boa relação com aqueles escritores que já fazem parte da academia, não terá muita oportunidade. O nosso Jorge de Lima tentou 5 vezes e não conseguiu ingressar. Lima Barreto tentou 3. Hoje é estudado nas teses de doutorado e de mestrado nas grandes universidades do mundo ocidental. Sim. O Lima Barreto. Exato. Tem um livro agora, acho que foi lançado ano passado, no máximo 2, 3 anos atrás, daquela historiadora Lilia Schwartz, alguma coisa assim, um sobrenome eu não sei pronunciar direito, mas ela exatamente mostra como Lima Barreto foi injustiçado, sofreu bastante, teve uma passagem realmente por essa vida em que ele teve muitas dificuldades, mas ele sempre conseguiu dar uma visão bastante interessante da realidade daquele ambiente ali do Rio de Janeiro no final do século XIX, início do século XX. Mas ele era também, ele era com todo respeito, meu caro Lima Barreto, ele era escrachado, né? Sim, ele ficava muito. ali na Rua do Ouvidor, só olhando os tipos humanos para fazer uma crítica. Monteiro Lobato, ele tem muito assunto, quando eu encontro com você, ele tem sempre muito assunto. Monteiro Lobato se apiedou num determinado momento de Lima Barreto. Ele alcoólatra, ele... Internado no manicômio, né? E tal. E ele, então, disse, vou recuperar esse rapaz. E o levou para Taubaté, para ele fazer 2 conferências. E o levou. E passou a vigiá-lo. Colocou ele lá numa hospedaria e passou a vigiá-lo. Passava de manhã, cadê o seu Lima Barreto e tal? Já tomou café? Já tomou café. Ele levou antes para não dar chance. E foi se aproximando do dia da conferência, se aproximando. E quando foi também no dia da conferência, ele foi lá na hospedaria. Seu Lima Barreto, ele saiu logo cedo. E passou a procurá-lo pela cidade, todo canto, não encontrou. Ele apareceu depois, no Rio de Janeiro, caído na calçada, essa que é a expressão. E Monteiro Lobato, que tinha um temperamento muito positivo, disse, nunca mais ele vai ter chance comigo. Que Monteiro Lobato ele tinha uma editora, né? Sim. E ele realmente se aborreceu com Lima Barreto e nunca mais deu chance a ele, era assim. Lima Barreto tinha muitos problemas com bebida, né? Ele tinha problemas, inclusive, mentais, ele sofreu muito, né? Inclusive, ele e o pai morreram no mesmo dia, você sabe disso. O pai dele morreu no mesmo dia que ele. Negócio meio triste, né? Uma vida trágica. O pai dele morreu com diferença de horas. Ele morreu e ele também faleceu e tal. E um fenômeno. O Lima Barreto é um fenômeno. Verdade. Não é? Infelizmente, muitos gênios morrem dessa forma, né? O Cazuza já cantava, meus heróis morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder, né? Exatamente. Então, infelizmente, muita gente boa acaba indo cedo por conta, às vezes, de uma dificuldade de se adaptar a essa vida que nem sempre está de acordo com aquele pensamento, né? O pai dele foi sepultado na parte da manhã, tipo 10 horas, e à noite foi o Lima Barreto. Mas voltando aqui ao nosso tema, você não pôde ter contato com toda a obra do nosso Pontes de Miranda, né? Mas você teve contato com... Como é que foi essa pesquisa? Veja, nem que eu tivesse 10 vidas por viver, eu não conseguiria ler tudo que o Pontes escreveu. Sem dúvida, né? sem dúvida. Eles, para vocês terem uma ideia, para quem não é da área jurídica, ou mesmo para quem é e não conhece os detalhes de sua produção bibliográfica, o Pontes de Miranda, ele escreveu mais de 300 tomos, digamos assim, porque são livros que não são entregues em um único volume, né? O Tratado de Direito Privado, por exemplo, tem 60 volumes. Temos os comentários às Constituições, ao Código de Processo Civil. As obras isoladas? Várias obras isoladas, nas mais diversas áreas. Só o Tratado de Direito Privado, por exemplo, que é a maior obra já escrita por uma única pessoa na história da humanidade. Pontes de Miranda escreveu cerca de 30.000 páginas. Ele citou mais de 1.000 autores. Então, isso é algo assim monumental. Um detalhe, sem computador. Sim, isso numa época em que ele tinha que
e muitas vezes redigir tudo à mão, depois datilografar. Lógico que ele tinha uma equipe que o apoiava, né, que trabalhava com ele, mas evidentemente isso demandava também um esforço hercúleo. Ele trabalhava 12 horas por dia, acordava muito cedo, dormia tarde, mas ao mesmo tempo ele tinha uma vida que não era necessariamente apenas voltada para o trabalho. Ele, inclusive, ganhou prêmios de natação, ele praticava esportes como o hipismo, equitação. Adorava né? novela. Sim, ele frequentava restaurantes no Rio de Janeiro, que ele passou boa parte de sua vida no Rio. Né? Ele sai de Alagoas muito cedo para estudar Direito em Recife, depois ele retorna, lhe oferece um emprego num banco aqui em Maceió, ele não aceita, ele diz não, que ele quer ser advogado lá no Rio, que à época era a capital federal, e vai para o Rio e lá a carreira dele deslancha, se torna um grande advogado e sempre produzindo. A produção dele é algo impressionante. Ele foi desembargador? Sim, foi desembargador, atuou tanto na magistratura como também na diplomacia. Chegou a ser embaixador do Brasil na Colômbia, chefiou várias missões diplomáticas do Brasil no exterior. Mas foi finalmente, a partir da década de 40, que ele passa a se dedicar à advocacia, principalmente à advocacia consultiva. E é nesse contexto dessa advocacia de elaboração de pareceres que ele nos deixou, para nós admiradores do direito administrativo, uma grande quantidade de pareceres sobre o tema. Né? Então, são mais de 300 pareceres escritos sobre direito administrativo e também os vários comentários que Pontes fez às diversas constituições brasileiras, em que necessariamente ele comentou sobre os mais diversos temas do direito administrativo, como servidores públicos, desapropriação, intervenção do Estado na propriedade privada, serviços públicos, atos administrativos, carga vencimental dos servidores públicos. Todos os grandes assuntos do direito administrativo. Se você quiser saber a opinião do Pons de Miranda, existe. Tem, sendo que isso até então nunca havia sido revelado. Então, meu grande trabalho foi trazer isso ao público. E aí o livro coloca lá, em diversos momentos, qual é a opinião do Pons de Miranda sobre cada um desses assuntos. Fábio, deixa eu te contar para você e para os nossos telespectadores uma pequena história. Há uns 5 ou 6 anos atrás, eu precisava elaborar uma sentença que tratava de posse. Você sabe que posse é um tema nevrálgico e que nem todo mundo pode ter o atrevimento de querer se alçar à condição de conhecedor, né? E eu, então, queria fazer uma decisão mais alentada, uma decisão mais proficiente, e aí liguei para o nosso amigo comum, Paulo Roberto. Sim. Nosso um grande conhecedor do desembargador Paulo Roberto. Um dos maiores conhecedores. Aí, meu amigo Paulo, boa tarde e tal. Rapaz, queria uma sugestão sua de uma obra onde eu pudesse me direcionar e tal. Ele disse, rapaz, olha, Pontes tem alguma coisa interessante. Pare bem, viu? Pontes tem alguma coisa interessante. Você tem um tratado de direito privado dele? Tem. Ele disse, olha, veja lá no volume, repare o nível de conhecimento que o nosso Paulo tem. Se veja lá no volume 32º ou 33º, que você vai encontrar. E eu achei que ia ver posse em 30 páginas, 40 páginas, meu caríssimo. Quando eu localizei o volume 32 ou 33, era um livro inteiro. Sim. Era um livro inteiro, um livro com mais de 500 páginas. Então eu abandonei não, porque eu não queria. Eu queria alguma coisa mais alentada, mas não queria naquele nível. Isso. O próprio Dr. Paulo Roberto de Oliveira Lima, ele diz em uma entrevista, num documentário que a TV Justiça fez, que hoje em dia é difícil alguém optar pelo Pons de Miranda, porque tudo hoje em dia é baseado num conhecimento muito rápido, né? Rápido e rasteiro. Isso. Então, as pessoas que começam a estudar, por exemplo, Direito Civil, ele até fala, né? Tem a opção de optar por um autor que escreveu o tema em 2 volumes, outro em 3, 4 volumes, ou um terceiro, que seria Pontes, que escreveu em 60. Então, as pessoas acabam optando por aquele que escreveu de forma mais simples, de forma mais superficial. Eu ainda posso dar outra sugestão. Síntese do Direito Civil, Carlos Maximiliano Firra, um volume só e com 70 e poucas páginas. Pois é. Então, é este o perfil, muitas vezes, do estudante de Direito do século XXI. Aquele que quer a informação rápida e mastigada e não quer se aprofundar nos clássicos. E Pons de Miranda, definitivamente, é o clássico do direito brasileiro, em todas as áreas. Tanto que, agora, em 2018, foi feita uma pesquisa pela Associação dos Magistrados do Brasil e se indagou aos magistrados na primeira, segunda e todas as instâncias qual é o principal doutrinador, né, que ele mais cita, que cada um dos magistrados mais cita. Pons de Miranda ficou em primeiro lugar em todas as instâncias, inclusive no STF, é considerado o doutrinador mais citado pelos ministros do STF. Meu caro
Fábio, eu, nos albores da minha vida no mundo do direito, eu era audacioso. E eu disse, rapaz, eu vou tentar ler. Um dia em São Paulo vi a obra do Pôndio Miranda e comprei. Uma obra usada, comprei num sebo e a trouxe para Maceió. O tratado. O tratado. Veio via Varig, paguei uma bela grana, viu? Bom, então eu digo, eu vou ler. E peguei lá um volume e eu disse, vou admitir. Aí eu olhei, o volume tinha 525 páginas, vai. Aí eu digo, vou para cá. Aí peguei uma maquinazinha de calcular e fiz o que se chama de metas. Aí eu disse, bom, 525 dividi por 30. Aí eu digo, se eu ler tantos livros, tantas páginas por dia, eu vou ler durante um mês. Quando eu baixei assim, que levantei a vista, eu vi que era impossível, porque eu levaria 5 anos. Eu levaria 5 anos para ler a obra do Pôndio Miranda. Só o tratado. Só o tratado. É uma única obra. Só o tratado. Ele tem mais... Não, só o tratado. Pois é. Levaria 5 anos, então eu vi que era uma tarefa que para mim não era palatável, essa é a expressão. Mas eu tenho para fazer pesquisa, mas a pesquisa que eu fui fazer, também desisti, porque era um livro todinho só sobre o tema. Pois é, então Pôndio Miranda, que até então nunca havia sido reconhecido como um administrativista, digamos, e, para minha surpresa, ele escreveu e muito sobre direito administrativo. Somente nos comentários à Constituição, de 67, quando ele vai falar sobre desapropriação, ele escreve mais de 100 páginas. Então, um tema que alguns autores, quando vão comentar a Constituição de 88, comentam em 2, 3 páginas, ele comentou em mais de 100. E sempre com muitas referências ao direito português, ao direito romano, direito alemão bastante. Ele tratava com certa intimidade, ele é muito citado na Alemanha. Sim, sim. Enquanto ele estava produzindo, ele participou de em diversos momentos de eventos fora do país. Ele deu conferências em Haia, em Berlim, em Paris. Só por curiosidade, Fábio, ele falava quantos idiomas? Bom, eu não sei exatamente quantos, mas certamente alemão, francês, italiano, espanhol, inglês. Falava, né? Inglês, com certeza, sim. E não só falava. É bom que se diga que Pôndio Miranda tem obras escritas em alemão, em francês, em italiano, em espanhol. E não é traduzidas para esses idiomas, é escritas nesses idiomas. Fábio, ele usava um sistema mais ou menos espanhol. Ele colocava, isso é muito interessante, porque você vai ler Rui e você apena, né? E você sofre menos com o Pôndio Miranda porque ele coloca a interrogação no começo da frase. Final, como os espanhóis. Quando você vai ler, você já sabe que você tem que dar a entonação de uma interrogação. Sim. E ele é uma pessoa extremamente metódica, né? Ele escrevia de forma bastante disciplinada, ele seguia aquele método e foi muito coerente durante toda a vida. Aquilo que ele escreveu quando ele tinha 20 anos de idade, ele mantinha praticamente de forma integral até o final de sua vida, aos 87 anos. Então, ele não é que ele simplesmente, por exemplo, ele não era imaturo durante a sua juventude. Parece que ele já inicia a vida profissional com aquela carga de conhecimento que é típica daqueles que já têm uma experiência bem maior de vida, né? Fábio, só aqui para a gente levar isso ao conhecimento dos nossos telespectadores. O Pôndio Miranda, ele morreu sem aprender a dirigir, ele não dirigia. Você sabia disso não, né? Não, mas... Ele morreu, não sabia dirigir não. Ele tinha motorista, tinha tudo, mas ele não sabia dirigir. É uma pessoa que realmente se dedicou bastante ao trabalho. Ele, para você ter uma ideia, quando estava prestes a morrer, ele estava preparando um tratado de direito penal. Pouca gente sabe dessa informação, né? Eu mesmo não sabia. Pois é. Então, assim, Pôndio Miranda, ele tinha projetos, metas para alcançar, mesmo em uma idade bastante avançada. Para mim, é um grande exemplo para tantas pessoas que muitas vezes chegam aos 50 anos e acham que não tem mais o que fazer, acham que a vida agora é só descanso, né? Deixam de ousar, de sonhar com novos projetos, inclusive profissionais. Você sabe que ele foi criado no Mutange, né? Sim, no Engenho. Ele nasceu em Flecheiras, que na época me parece que pertencia a São Luís Quitunda. Eu preciso rever isso aí. Isso, perfeito. Mas ele foi criado no Mutange. Quando ele esteve aqui em Maceió, eu era estudante de Direito, estou lhe contando história de 77, 78, vai. Ele esteve aqui para receber o título de professor honoris causa. Sim.
E a solenidade foi ali na reitoria, que era a antiga reitoria, na Praça Sinibu. E quando ele foi receber, ele disse que quem estava recebendo aquela comenda, achei tão bonito isso, nunca esqueci. Eu era um estudante noviço, nem sabia quem era Ponte de Miranda ainda. E ele disse que quem está recebendo essa comenda não é o Ponte de Miranda, professor da Universidade de Colômbia. E aí foi dizendo um monte de universidades que ele era professor, às vezes professor visitante e tal. Então ele citou pelo menos umas 5 ou 6 grandes universidades do mundo ocidental e disse: quem está recebendo essa comenda é tão somente o Ponte de Miranda, o menino do Mutange. Exato. Neste episódio, ele esteve em Maceió pela última vez, acho que em 77, né? Pronto, foi essa aí. Ele foi homenageado tanto pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Contas, pela Universidade Pela Fundação Educacional Jaime da Altavila. Isso, o próprio SESMAC. Então, ele recebeu diversas homenagens e ele ficou bastante emocionado, realmente, pela... Será que ele ficou? Aqui para nós, será que ele ficou? Pelo menos há esse relato de que ele chegou, inclusive, a chorar. Isso também por uma série de circunstâncias, né? O livro relata essa passagem que eu falo sobre as homenagens que ele recebeu em vida, né? O reconhecimento do legado de Ponte de Miranda em vida e após a sua morte. E um dos reconhecimentos foi exatamente por seu estado natal, Alagoas, que, de forma talvez muito tardia, finalmente prestou as homenagens que ele tanto merecia. Ele saiu daqui muito jovem, ele foi para Recife e, como você está falando, voltou rapidamente, né? Sim. E é também interessante que uma tia dele é que foi uma espécie de, não vou dizer de mentor intelectual, mas foi uma espécie de orientadora, porque ele queria fazer matemática. Em Oxford. Ele queria fazer matemática, Sim. né? Aí, aliás, eu acho que era a tia que queria que ele fizesse matemática. Não, na verdade é o seguinte, a família dele era de matemáticos. O pai e o avô eram matemáticos bem importantes aqui em Maceió. Inclusive, ele diz sempre que o pai dele foi um dos professores de matemática que mais prepararam jovens no Brasil para... Antes tinha aqueles cursos de admissão para as pessoas, né, ingressarem no Escola militar. Ou então no segundo grau, que à época tinha outra denominação, né? Então, assim, ele teria toda a oportunidade do mundo de ser também um matemático. Inclusive, ele gostava muito e gostou durante a vida inteira, né? Claro, ele tratava lógica com grande intimidade, Sim, né? discutia física com Einstein, por exemplo, né? Então, ele chegou a trocar correspondência, né? Não, ele se encontrou, com Einstein esteve no Brasil, inclusive naquele livro Atrevidos Caetés, eu faço uma crônica dos encontros, né, dos alagoanos com as personalidades mundiais. Agora, folclore isso aí, porque diz que ele chegou a, entre aspas, chegou a repreender no estádio. Disse: olha, aquela equação sua eu ia por um outro caminho, não chegou a tanto não, né? Tem muitos exageros, né? Existem também pessoas que mostram que Ponte de Miranda tinha uma certa tendência ao exagero, inclusive quando falava de si próprio, né? Não que ele faltasse com a verdade, mas ele gostava às vezes de florear muito algumas situações, mas talvez até com uma certa ironia, digamos. Mas ele de fato se encontrou com Einstein e ele encaminhou a um congresso de física algumas considerações sobre a teoria da relatividade, não que fossem reparos para que Einstein voltasse atrás em alguma coisa, mas eram contribuições, digamos assim, né? E, inclusive, na época, Einstein considerava um filósofo austríaco, Gödel, o maior filósofo da história, alguma coisa assim. E ele encontrou Ponte de Miranda e, depois de conhecer todo o pensamento, a produção de pontos, ele cunhou uma frase para mim que é muito significativa. Ele disse em inglês: "Why are you studying law?" Porque você está estudando direito, né? Ele ficou assim inconformado. Como é que um gênio das ciências exatas estava se dedicando à carreira jurídica, né? Ele tinha outra formação, Ponte de Miranda? Não, acadêmica não. Sim. Mas ele certamente tinha conhecimentos de todas essas áreas bastante aprofundados. Foi só direito? Porque na época, no Brasil, especialmente no final do século XIX, início do século XX, não existiam muitas faculdades. Basicamente, você tinha 3 opções: direito, medicina, engenharia, né? Então, o curso de direito era mais ou menos um curso de humanidades. Então, ele tinha uma sólida formação filosófica, sociológica, antropológica, e tudo isso ele mostra realmente em todas as suas obras. Obras realmente que não deixam nada a desejar nessas áreas, as quais ele não era, digamos, formado, né? Perfeito. O nosso diretor de estúdio, como é que está o nosso tempo, por favor?
Né? Então vamos fazer uma pausa aqui, meu caro Fábio, que eu quero voltar já aprofundando mais sobre o livro. A gente faz essas derivações, mas a temática é a obra Pontos de Miranda e Administração Pública, que eu vou ler com toda atenção. Eu recebi a obra, gentilmente você me ofereceu antes, mas você não pôde fazer uma leitura dela, apenas folhear delas, essa que é a expressão. Perfeito. Voltamos já.